Boa noite a todos. Uma alegria imensa estar com vocês aqui nesta noite de hoje, para nós aprendermos um pouco mais das lições evangélicas que Jesus deixou para nós através de outras pessoas, de seus apóstolos e outros mais, que escreveram as passagens realizadas por ele aqui na Terra. E hoje nós vamos estudar a lição 66 do livro Vinhas de Luz, uma obra maravilhosa, como pão nosso, como fonte viva. São lições extraídas no Evangelho de Jesus, com leitura simples e bem aclarada para o nosso entendimento. E hoje, Paulo, na sua epístola, ele vai falar para Timóteo procurar vir antes do inverno. É uma carta ao Paulo, né? Timóteo 4.21. E é interessante nós observarmos que nós sabemos já das 4 estações da vida, as 4 estações que regem, né, nosso planeta: verão, inverno, primavera, e qual que é o outro? Verão, inverno, primavera e outono. Beleza, isso mesmo, né? Então, nesse texto aqui de hoje, o Emmanuel, ele faz uma leitura exatamente sobre o inverno. E por que será que ele pegou o inverno, não pegou primavera, não pegou o outono, né? E não pegou qualquer outro? Inverno, outono, primavera, é isso? E exatamente ele pega o inverno. E Emmanuel, ele vem fazer para nós, ele fala assim, claro que a análise comum deste versículo revelará a prudente recomendação de Paulo de Tarso para que Timóteo não se arriscasse a viajar na estação do frio forte. Na época recuada da epístola, o inverno não oferecia facilidades à navegação. É possível, porém, avançar mais longe, além da letra, acima do problema circunstancial de lugar e tempo. Então ele vem despertar Paulo quando ele manda essa epístola, que é assim, tipo uma carta menor, né, a Timóteo. Ele fala para Timóteo não vir na época do inverno, porque é uma época nebulosa, uma época de muita neblina no mar, de muita turbulência no mar, né? Daquela época que o frio não é como hoje, né? As estações do ano mudaram. Então ele vem despertar Timóteo para que não faça essa viagem no período do inverno. E mais rico ainda é a pedagogia usada pelo Emmanuel a comparar o inverno, que é uma época difícil, né? Uma época rígida, a gente fica meio encolhido, é difícil, o sol pouco sai, é frio. E ele vem despertar a nós nas questões do inverno espiritual, para cada um de nós, para que nós possamos entender o que é esse inverno espiritual comparado ao inverno do tempo, né, que é existente. E aí a gente pode entender da seguinte maneira: ele utiliza essa metáfora das estações do ano para ilustrar os aspectos do processo espiritual e da vida cristã de cada um de nós. O inverno é visto como uma fase necessária e inevitável ao ciclo da vida. E ele usa essa metodologia, essa pedagogia, assim dizendo, para explicar as dificuldades e os desafios que cada um de nós enfrentamos na nossa jornada espiritual. Então, o inverno é a estação de aparente estagnação e rigidez, onde a vegetação parece adormecida e os dias são mais curtos e frios e as noites mais longas. Então, Emmanuel compara o inverno
as fases difíceis da vida espiritual, quando sentimos que nosso crescimento moral e espiritual está estagnado e enfrentamos provações que nos parecem intermináveis. Então, embora o inverno possa parecer uma época de imaturidade, ele é crucial para a preparação do solo e a regeneração da natureza. Aqui, ele aponta que, de maneira semelhante, as dificuldades espirituais preparam nossa alma para um novo ciclo de crescimento e renovação. Então, olha que riqueza que ele vem trazer para nós. Através da estação do ano, da qual é uma estação mais difícil, mas é uma estação também muito rica, porque é o momento que o homem rural prepara a terra, ara a terra, aduba a terra, esperando o momento certo de lançar novas sementes que frutificarão no alimento materiais dos homens do planeta. E assim também ele vem nos despertar, dizendo que nosso inverno espiritual, as dificuldades que nós sentimos nesse inverno espiritual, devem ser trabalhados com fé, com paciência, com perspicaz e serenidade, para que nós possamos passar as turbulências das ondas dos mares da vida, do qual todos nós estamos inseridos. E aí eu vou ler um pouquinho para vocês, um pedacinho aqui da lição de hoje, para que nós possamos continuar com o nosso pensamento aqui. Então, mobilizemos nossa interpretação espiritual. Aí vem Emmanuel perguntar assim: quantas almas apenas se recordam da necessidade do encontro com os emissários do Divino Mestre por ocasião do inverno rigoroso do sofrimento? Quantas pessoas se lembram do Salvador somente em hora da neblina espessa, de tempestade ameaçadora, de gelo pesado e compacto sobre o coração? Em momentos assim, o barco da esperança costuma navegar sem rumo ao sabor das ondas revoltas. Os nevoeiros ocultam a meta e tudo em torno do viajante da vida tende a desordem ou a desorientação. É indispensável procurar o amigo celeste ou aqueles que já se ligaram definitivamente ao seu amor, antes dos períodos angustiosos, para que nos instalemos em refúgios de paz e segurança. A disciplina, em tempo de fartura e liberdade, é distinção nas criaturas que a seguem. Mas a contenção que nos é imposta na escassez ou na dificuldade converte-se em martírio. O aprendiz leal do Cristo não deve marchar no mundo ao sabor dos caprichos satisfeitos, e sim na pauta da temperança e da compreensão. O inverno é imprescindível e útil, como período de prova benéfica e renovação necessária. Procura, pois, todavia, o encontro de tua experiência com Jesus antes do inverno. Então, ele vem nos chamar a atenção, nos mostrar que quantas almas apenas se recordam da necessidade do encontro com os emissários divinos, do Mestre, por ocasião do inverno rigoroso do sofrimento. Quantos se lembram do Salvador somente em hora de neblina espessa, de tempestade ameaçadora, de gelo pesado e compacto sobre o coração? Quantos de nós fazemos isso? E lembramos de Deus, de Jesus, dos seus mensageiros, somente nas horas difíceis, das turbulências, das tempestades, na nossa dor, no nosso sofrimento. E aí ele vem nos aclarar, nos despertar,
para que nós nos preparemos para os nevoeiros do inverno, diante das águas turbulentas, das águas da vida, das marés da vida que cada um de nós enfrenta, para que nós possamos, ao deparar com o nevoeiro, ao deparar com a tormenta, estejamos mais serenos, mais fortalecidos, mais confiantes, com a fé que nos renova e nos encoraja constantemente diante dos desafios, ora posta por nós mesmos, pelas nossas escolhas, ou de um passado que viemos aqui para refazê-los de formas mais adequadas. Então, esse inverno que ele vem nos aclarar é exatamente isso, para que nós possamos despertar, para nós possamos não lembrar somente do Mestre nos momentos de dificuldades, mas em todos os momentos, porque o seu Evangelho, a sua palavra, são encorajadoras em todos os momentos de alegria, de tristeza, de melancolia, de dor e de sofrimento. Então, se nós soubermos levantar as nossas mãos ao alto, constantemente, pedindo a Deus e Jesus a sua proteção, a sua força, diante das nossas dificuldades, orando com fé, com o coração, não somente com as palavras, praticando o seu Evangelho, buscando estudar o seu Evangelho e colocando em prática a filosofia do seu Evangelho, é que nós vamos passar por essas tempestades na nossa vida. E é interessante observarmos e lembrarmos que quando Jesus falava, os seus apóstolos não o entendiam naquela época. Eles não entendiam o que Jesus falava, as palavras de Jesus. Como muitos de nós não entendemos o que ele fala, às vezes, no seu Evangelho, e temos que estudar, ler, reler, pesquisar, para podermos buscar o que ele veio falar para nós. E como que os apóstolos, então, entendiam Jesus? Eles entendiam Jesus porque, além da palavra, Jesus fazia a ação, o ato. Porque era o ato, a ação, é que nos transforma. Não só as palavras filosóficas, mas precisa da ação, dos atos que faz com que nós nos movemos para o amor, para a bondade, para a caridade. E foi entendendo Jesus dessa maneira, através dos atos que ele praticava, e não só as palavras, que os apóstolos se fortaleceram, entenderam a mensagem salvadora do Cristo e, após a partida de Jesus, saíram para o mundo pregando o seu Evangelho. Porque se não tivesse sido assim, talvez a humanidade nem conhecesse hoje o que foi Jesus. Assim somos cada um de nós, apóstolo do Cristo. Com a nossa pequenez, às vezes, em muitos momentos, com a nossa grandeza em outros momentos, mas cada um de nós é o emissário de Jesus, da sua palavra, do seu ato, da sua bondade, para com os outros que solicitam de nós em muitos momentos de nossa vida esse amor, esse aperto de mão, esse ouvido para nos ouvir, a palavra que acalenta as nossas angústias, a nossa dor e o nosso sofrimento. Seja no inverno, seja no verão, seja na primavera, seja no outono. O importante que a gente vai observando é que não é só no inverno, que tem outras estações após o inverno. E nessas estações posteriores a esse inverno de sofrimento, de dor, de angústia, de melancolia que cada um de nós passa, no seu momento de evolução moral e espiritual, vem a primavera com as flores encantar o nosso olhar, encantar o nosso coração, nos motivar do renascimento, um olhar diferenciado de alegria sobre essa estação do ano, assim como o outono, assim como o verão,
nós ficamos mais soltos, mais despojados. Então, vem Jesus clamar a cada um de nós, vem Emmanuel através do Chico, clamar a cada um de nós, mostrando que somos seres capazes de passar por todo o nevoeiro que venham de encontro a nós. Porque todo nevoeiro que vem de encontro a nós, seja ele grande ou menor, mas ele nos dá o apoio para que nós possamos passar, romper aquele nevoeiro que vem trazer pedagogicamente para nós uma nova leitura de vida ao passarmos por esse nevoeiro, ou seja, ao passarmos pelas nossas dores, pelos nossos sofrimentos, vem Jesus aclarar para nós, nos dando força, nos dando ânimo e nos dando coragem para que outros nevoeiros ou outras ondas mais bravias dos mares da vida, nós estejamos mais calmos, mais serenos, mais fortificados para passar por mais essas dificuldades das nossas vidas. E em muitos momentos nós esquecemos disso. Nós só lembramos do Mestre Jesus, dos nossos mentores, dos nossos amigos espirituais, somente nos momentos de dificuldades. É onde que às vezes nós nos ajoelhamos, colocamos as nossas mãos, né, juntas, olhamos para o alto e indagamos: Senhor, onde está Tu que não me enxerga diante de minha dor e meu sofrimento? Ó Mestre amado, onde está Tu? Ó Maria, Virgem Mãe de Deus, de Jesus, onde está Tu? Aqui estou eu, seu filho amado, solicitando de Ti o seu amor, a sua bondade. Ele olha para nós, consequentemente, e deve pensar o quê? Estou do seu lado sempre, meu filho. Estou sempre do seu lado. Abre os seus ouvidos para ouvir. Abre os seus olhos para enxergar. Abre o seu coração para sentir. E os seus pensamentos para aclarar este momento pelo qual você está passando. Como disse ele, nenhuma de suas ovelhas se perderiam. E, de fato, nenhuma de suas ovelhas se perderão, porque ele cuida tão bem de cada um de nós, desde o nosso projeto reencarnatório aqui na Terra, até o momento de partida nossa, Deus está conosco. Jesus e os seus mensageiros de luz estão conosco. Agora é preciso que nós possamos manter a fé. Nos fala Emmanuel que no período do inverno é vital manter a fé e a confiança em Deus, destacando que a perseverança é essencial para superar as dificuldades e sair das provações que nós passamos por ela. E aí nós vamos relembrando quantas pessoas que nós conhecemos que passam por processos de dor e de sofrimento, que nós falamos assim: eu não daria conta, eu não consigo. E olha a alegria dela, olha como é que ela está, olha que coisa, eu não consigo. Mas é exatamente, às vezes você encontra com pessoas por esse processo difícil que ela está passando, e você questiona isso e fala para você mesmo isso, é para te motivar, te despertar que você consegue, porque o Mestre está ali, porque os seus mensageiros estão ali. E aí eu me lembro do Chico, a gente fala assim, porque o Chico era um espírito de luz. Sim, claro que era, mas quando ele era criança, 7, 8, 9 anos, 10, ele não tinha essa visão. Ele tinha visão, enxergava, ouvia, mas não tinha essa leitura, né, que Deus estava com ele. E você sabe pela história que o Chico sofreu muito, porque menino tinha que pagiar os outros irmãos menores, porque já não tinha mãe, e o pai era meio do mundo, né, e coube a ele esse momento, ou esses momentos dificílimos, de dor, de sofrimento, de chorar, de questionar por quê. E Emmanuel ali, do seu lado, sempre motivando, sempre
mostrando para ele que aquele nevoeiro iria passar, como passou. Assim também outros mensageiros divinos, que a gente conhece a história, Madre Teresa de Calcutá, Joana d'Arc, tantos outros, Santo Agostinho, né? E tantos outros, e outras pessoas encarnadas que nós conhecemos aqui, que passam por sérios problemas que nós falamos, eu não conseguiria, não daria conta. Então, diante do inverno da vida, diante das ondas do mar, diante dos momentos mais difíceis que nós passamos, lembramos que Jesus está conosco. Nos momentos de alegria, de felicidade, de sorrisos e de abraços, não esqueçamos que Ele também está ali conosco, compartilhando aquele momento de alegria e de felicidade, porque a vida não é só dor e sofrimento. A vida também é composta de muitos momentos de alegrias, de felicidades, de abraços e sorrisos, mais do que as lágrimas. Por quê? Porque estão ali sempre conosco. E hoje estamos aqui, mais uma vez, nesta casa, buscando o quê? Buscando novos conhecimentos, nova leitura e releitura da vida aqui na Terra, aprendendo um pouquinho mais do Evangelho, das palavras de Jesus, para que nós possamos colocar em prática aquilo que Ele vem nos pedir há mais de 2000 anos, que é amar. Amar a nós mesmos, porque quando eu me amo, eu estou mais fortalecido, estou mais consciente no papel que eu tenho que desenvolver aqui neste planeta. Quando eu me amo, eu tenho a capacidade maior de compreender e tolerar o meu próximo, sabendo o momento pelo qual ele está passando. Então, vejam vocês a riqueza que é o Evangelho de Cristo, a riqueza que é a vida do planeta Terra, a riqueza que cada um de nós traz dentro de si, as potencialidades que cada um de nós traz dentro de si, remando o barco nos momentos mais turbulentos de nossa vida, porque somos nós, os timorenos, o barco da vida. Cabe a cada um de nós saber remar, saber conduzir o barco da vida, o nosso barco, para que quando nós tivermos confiança, tivermos a fé e a certeza de remar conscientemente esse barco, eu terei condições de ajudar o outro que está do meu lado, as ondas revoltas do mar, de poder serenar o seu pensamento, o seu coração, ajudando-o a remar o seu barco diante das dificuldades dos mares da vida. E todos nós temos capacidade de fazer, e acredito eu que muitos de nós fazemos sim, em muitos momentos da nossa jornada, esse compartilhamento para a evolução moral nossa e de outros irmãos que se encontram nesse planeta conosco. Mas para isso é preciso manter a nossa fé, a nossa esperança e a nossa confiança na continuidade do processo evolutivo de cada um de nós, sabendo que após o inverno espiritual surgirá um novo ciclo de florescimento e realização. E é interessante nós observarmos, e às vezes nós esquecemos disso, que quando nós vencemos algumas fases difíceis de nossa vida, nós falamos assim: oh, passou, graças a Deus, passou. Fala assim, né, enfaticamente, graças a Deus, passou. Não, graças a Deus, e graças a nós também, porque fomos capazes de ter fé em nós, primeiramente, ter fé em Deus, em Jesus, ter fé que nós não estamos sozinhos, que pessoas outras que às vezes nem nós nos conhecemos, oram e intercedem ao alto por nós, porque ficam sabendo do processo pelo qual nós estamos passando, através de outros mensageiros,
encarnados, que somos, né, todos nós aqui, que oram, que pedem, que intercedem para cada um de nós. Então, enquanto timoneiros que estão remando os mares da vida, é imprescindível que cada um de nós deixe brotar, deixe sair a luz que clareia as nossas mentes e as nossas ações. Deixam sair toda a potencialidade que cada um de nós carrega em benefício daqueles que batem na nossa porta, no momento em que o nosso barco fura e a água começa a adentrar e nos afogar. E aí nós começamos a ver e a sentir a importância que cada um de nós tem no processo evolutivo para com os outros que estão à nossa volta. Porque nós não somos sozinhos, nós não estamos sozinhos nesse planeta. Estamos em conjunto, todos nós, buscando entender, buscando nos construir e reconstruir, porque é assim que fazemos diuturnamente. E aí vamos lembrar das tragédias do Rio Grande do Sul. Quantas pessoas estavam lá, naquele barco, naquele nevoeiro, naquela turbulência daquelas águas e lama, e quantos outros de nós, encarnados e desencarnados, que estavam lá ajudando aqueles irmãos a remar aquele barco nas águas turvas, nevoadas e de lama, naquele momento que nossos irmãos estavam e ainda continuam passando por isso. E é essa solidariedade, é esse amor, essa sementinha de amor que brota dentro de cada um de nós, é que dá aquele ânimo, dá aquele fôlego para os nossos irmãos poderem colocar a cabeça para fora do barco que está afundando e poder respirar com fé que o alto, que Jesus e que Deus não os abandonou. E é isso aí também o nosso papel enquanto ser cristão, enquanto espírita, consciente do seu papel reencarnatório neste planeta. Porque às vezes achamos que a nossa encarnação é karma, somente karma. Às vezes pensamos que a nossa encarnação é só dor e sofrimento. Tem 30 anos que eu estou na dor e no sofrimento. O que é 30 anos diante da eternidade da vida? É um bom tempo para nós aqui, 30 anos. Mas e a eternidade da vida? Então devemos nos acordar, estudar o Evangelho de Jesus, compartilhar com os outros os conhecimentos do Evangelho de Jesus, os seus conhecimentos de todas as formas filosóficas, teóricas, espirituais e morais, para ajudar os outros a se avançar também na sua jornada. Então, é essa leitura de hoje do Evangelho de Paulo, essa carta de Paulo a Timóteo, que nós viemos trazer para vocês. E espero que vocês, ao saírem daqui, possam refletir sobre o inverno da vida, sobre a turbulência de cada um de vocês. Que as bênçãos de Deus e de Jesus estejam presentes na vida de vocês, hoje, agora e sempre, que assim seja. Muito obrigado pela oportunidade de me ouvir, gente.